Shalom, shalom, queridos, finalzinho do Shabbat. E a gente vai pro último vídeo, né? Como eu falei, vou me esforçar para aproveitar e fazer os outros dois, orientando, né, acerca de entrar no Yom Kippur. Mas hoje, tecnicamente, esse é o último vídeo e a gente vai falar sobre a pauta, né, de hoje, a oração, é sobre o inframundo. Antes que alguém entre em crise, vamos lá. A Bíblia nos dá respaldo de ambientes, lugares espirituais, amém? A gente vê Paulo falando, né, que ele foi até o terceiro céu. Daí existe várias linhagens, pessoas dizendo que a terra é o primeiro, a atmosfera é o segundo e o terceiro é o céu de Deus. Outros já colocam que a terra não está envolvida nisso. Ainda existe aqueles que falam que tem até o sétimo céu e por aí vai, né? A gente vê Daniel também falando de uma grande batalha no mundo espiritual. E a gente conhece um monte de coisa acerca disso. Então nós entendemos que existem lugares, regiões de cativeiros no mundo espiritual. E o inframundo é uma dessas regiões, é um desses ambientes de aprisionamento. Queridos, a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida. E como é que essa vida? É uma vida em abundância, é uma vida fluida. O que é abundância? Né? Quando você vê águas correndo. O que é água em abundância? Não dá um estressezinho aí, dona de casa? Quando você vai lavar uma roupa ou lavar uma louça, que a água tá só aquele fiozinho, que não é abundante. Não é cansativo, porque aquilo que você poderia fazer em 20 minutos, você demora 1 hora para fazer. A abundância faz com que a gente seja fluido, e a abundância é um acelerador de vida. Faz a gente ir mais rápido. Pelo contrário, o diabo, ele também veio, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. E a gente pega essa palavra matar, e a gente sempre, geralmente, né, liga a questão de doenças, de enfermidades, de morte física, né? Mas na verdade, queridos, o diabo não tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, ainda que morra um bebê, teve que ter uma autorização dentro de um propósito pré-estabelecido por Deus. O Senhor, o nosso Pai, ele é o autor da vida, né? Ele é quem manda nisso. Ele quem diz pode ou não pode. Ainda que o diabo queira tocar, é ele quem diz se é possível tocar naquela pessoa ou não. Seja por encerrar um ciclo, seja por ter dado legalidade, seja por essa pessoa ter buscado a morte. Mas é o Senhor que vai falar, não, é assim que vai acontecer. E é lógico que a gente pode abrir portas de morte na nossa vida, inclusive de morte física. Mas é o Senhor quem vai bater o último martelinho. Mas quando a gente fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, está falando acerca de um ser espiritual que ele rouba não somente os nossos recursos, nossas finanças, né? Ele rouba o nosso amor, ele rouba a nossa fé, ele rouba a comunhão com os irmãos, ele destrói relacionamentos, ele destrói ministérios, ele destrói igrejas inteiras. E ele mata. Mata como se ele não tem poder sobre a vida. Ele nos leva o nosso ser espiritual, a nossa alma, para regiões de morte. Queridos, e isso é muito visível, porque daí a Bíblia fala que dentro de uma promessa, né, onde colocarmos as mãos será abençoado, haverá prosperidade, crescimento. Então, o diabo ele nos leva para a atmosfera de morte para que isso seja o contrário, para que aonde a gente coloque a mão haja destruição. Então vamos lá, você já conheceu uma pessoa que ela tenta consertar, ela estraga? Espero que não seja você. E se for, a gente vai fazer renúncia hoje. Pessoas que estão envolvidas dentro de uma atmosfera de morte. Pessoas que têm capacidade. Eu falo sempre, aqui, principalmente aqui em casa, que tem pessoas que o Senhor tem o poder
de pegar aquilo que seria uma maldição e transformar em bênção. A gente vê isso lá com Balaão, né? Aquilo que era para vir para amaldiçoar, o Senhor vem e transforma, transita aquela situação e a transforma em bênção. E tem pessoas que conseguem pegar a bênção e transformar ela numa maldição, né? Ela cria problema onde não existe, cria confusão onde não existe. E a morte sempre vai estar acompanhada da destruição e do roubo. Então são ambientes que eu posso estar com todo o meu ser, né? Com doenças repetitivas, com ciclos de finanças destrutivos, com relacionamentos que não se findam, não se firmam, não se firmam, não se estabelecem. Mas eu posso ter áreas na minha vida que está dentro dessa atmosfera de morte. E como que essas áreas da minha vida podem ser levadas para a atmosfera de morte? Por causa do pecado. A gente falou sobre um monte de coisa aí, né, no decorrer desses dias, quase 40 dias já. E tudo isso tem um propósito das trevas. Assim como o propósito de Yom Kippur é trazer vida, né, é gerar vida, é nos tirar desses ambientes, o propósito das trevas com tudo isso é nos colocar em ambientes de morte. Por quê? Porque se eu estou em ambientes de morte, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou frutificar, eu não vou multiplicar. Então as trevas têm um propósito, que é me paralisar por completo. Então a gente falou sobre paralisia ministerial, a gente falou sobre paralisia nas finanças, a gente falou de questões da alma, mas a sepultura tem um propósito. A Bíblia diz: um abismo chama, ou leva, ou conduz a outro abismo. Então o propósito é: entrou num abismo, entrou num ambiente de sepultura, então agora vamos caminhar, vamos programar para que você entre em outro. E daí, queridos, vamos lá um exemplo. Uma pessoa que está na sepultura nas suas finanças, dificilmente ela vai fluir no seu ministério e na sua família. Muito difícil. Por quê? Porque ela vai estar o tempo inteiro correndo atrás do pão nosso de cada dia. O tempo inteiro preocupado com as dívidas, o tempo inteiro com problema, o tempo inteiro com isso, com aquilo. E daí ela não vai ter tempo de qualidade com a família, ela está sempre ansiosa, ela está sempre preocupada, ela está sempre rancorosa. Ela não consegue enxergar Deus como um pai, porque o que ela está vendo é uma destruição. E daí ela não consegue também desenvolver o ministério. Por quê? Porque a preocupação dela, o foco dela é sair daquele ambiente. Só que as pessoas não olham isso como algo espiritual. Geralmente elas levam isso para as questões naturais. Ah, as coisas não estão dando certo para mim. Ah, então eu vou procurar estudar mais, eu preciso trabalhar mais. E isso, queridos, é escravidão. Né? O que aconteceu com o povo quando estava lá no Egito? Eles chegaram num período e falaram assim: a gente quer ir ali a servir, adorar o Senhor. O faraó olhou e falou: vocês estão muito ociosos, está com muito tempo. Aumenta a carga. Então, esses sentimentos, esses pensamentos de que na minha produção em excesso eu vou ter retorno, isso é um pensamento de faraó. Porque sim, eu preciso produzir, mas o Senhor multiplica a minha sementeira. O Senhor me acrescenta enquanto eu durmo. Então, o ambiente espiritual aonde eu estou inserido vai denunciar se eu estou vivendo a vida em abundância ou se eu estou vivendo a morte, o roubo e a destruição. E isso não adianta, queridos, eu falar: sai, Satanás. Não resolve. Eu preciso olhar onde que tem uma abertura, ou onde que está a minha alma, para que as coisas estejam fluindo de uma forma contrária às verdades de Deus. Várias circunstâncias nos levam, né? A gente falou, por exemplo, aqui sobre atuações de feitiçaria, né, entre seus vários âmbitos. Isso vai nos levar a lugares de destruição, de morte, de lugares de sepultura, a uma caça espiritual. No decorrer desses dias, vários irmãos me procuraram, vários mesmo me procuraram, pedindo conselho, pedindo ajuda,
porque tiveram, né, no passado esses tipos de envolvimento e hoje vivem numa questão de sepultura relacionado principalmente às suas finanças e saúde, a área que geralmente mais é atacada. E daí isso só vai desencadear para outros problemas. Então, queridos, eu preciso olhar e sair desses ambientes. Agora, o que é mais difícil? Eu sempre falo que dentro da libertação, o mais difícil não é expulsar demônios. Queridos, isso é moleza. Nós precisamos entender que os espíritos malignos já foram vencidos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Por mais resistência que eles encontrem, eles já estão vencidos. O problema é a transição mental. Esse é o problema. Porque a mente denuncia a minha cultura e a cultura denuncia quem eu sirvo. Então, se eu vivo com uma mente escrava, ainda que eu ore, dê ordem aos espíritos que saiam, e eu ore saindo desses ambientes de escravidão e de sepultura, se a minha mente não for transicionada, vai acontecer comigo igual aconteceu com o povo do Senhor. Vai morrer no deserto, mas não vai herdar a terra prometida. Por quê? Porque o corpo está caminhando para um destino, mas a alma está presa na escravidão do passado. E daí eu preciso mudar a minha mente. Por isso, queridos, que Romanos dizem, transforme a vossa forma de pensar. Sedes renovados, tenham uma mente renovada. Porque essa é a única forma de vocês experimentarem que a vontade de Deus, ela é muito boa, ela é perfeita, ela é completa e ela é extremamente agradável. Essa é a forma de experimentar. Então eu preciso transicionar a minha mente, queridos. Como que eu transiciono a minha mente? Voltamos aos fundamentos, me enchendo da palavra. Mas não é me enchendo da palavra, queridos, presta atenção. Não é pegando a Bíblia e estudando e querendo. Não, é lendo. Lendo, mas com simplicidade. Com muita simplicidade. Sabe? Para com esse negócio de que eu preciso ter a revelação. Queridos, existe o tempo da revelação. Mas a transição de mente não é, que tanto de revelação eu vou ter. Não, é que tanto eu sou cheio da palavra. Depois de um enchimento vai vir uma revelação. Eu preciso me encher com simplicidade. Com simplicidade. A palavra diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. E daí os estudiosos dizem que o maior peixe seria a baleia, mas que a baleia, a sua garganta, não sei como é que expressam lá, a sua garganta é tão estreita que não passaria um homem. Então a ciência refuta esse tipo de entendimento. Mas eu olho com simplicidade e falo, uau. Então se foi uma baleia, que a Bíblia não fala isso, mas se foi uma baleia e ela não consegue engolir um homem, Jesus, que coisa linda, o milagre foi muito maior. É ler com simplicidade, crendo que são verdades eternas. Que aconteceu com Jonas, mas se necessário for, acontece hoje novamente. Porque são princípios eternos que não vão passar. É ler, sabe, me analisar, isso aqui eu tenho que praticar. Uau, Jesus, que lindo isso aqui que o Senhor fez. Ler com simplicidade, queridos. Ler com... Você já teve a oportunidade de ensinar a Bíblia para criança? Eu comecei meu ministério assim, ensinando Bíblia para criança. Queridos, é muito gostoso. Porque a criança fica uau. Porque a mente dela cria. Então ela está ouvindo a história, e se você contar a história de uma forma lúdica, né, com visuais, a criança vai vivendo aquilo e ela simplesmente crê. Ela não tem dificuldade de saber que o Monte Sinai pegou fogo. Ela não tem dificuldade em saber que uma coluna de fogo seguia o povo e que uma nuvem caminhava junto com o povo. E ela não tenta explicar isso cientificamente, biologicamente. Ela não tenta quanticamente. Ela não tenta, ela simplesmente fala, uau, que lindo isso. Senhor, será que é possível uma nuvem me seguir hoje? Ela crê. Então, volte para os princípios da vida. Essa é a única forma de você sair dos princípios da morte. Então, hoje nós vamos fazer essa pauta, né, do inframundo. Mas eu volto a dizer, a pauta é
É somente uma ajuda, queridos. Ela não tem poder milagroso. Eu fiz a pauta, agora eu saí das regiões. Abandona isso, esse pensamento. A pauta é só uma ferramenta, é só um instrumento para nos ajudar dentro do processo. Se eu não transicionar minha mente, se eu não mudar de atitude, se eu não mudar de comportamento, eu vou continuar igual. Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Se você pensa a seu respeito os pensamentos do inframundo, os pensamentos de morte, eu não sirvo para nada, eu não vou dar nada, eu não sou capaz de exercer isso, eu não sou capaz de executar aquilo, eu nunca vou ser capaz de manter a minha casa, a minha família, eu sempre vou viver nessa miséria. É assim que você vai ser mesmo. Você precisa transicionar a mente. Você precisa ler, você precisa se encher do Senhor. Você precisa buscar as verdades dos céus para a terra. Você precisa começar a orar acerca disso e declarar, sabe? Declarar. Colocar a Bíblia em áudio, ouvir a Bíblia. Porque a essência da vida vai nos arrancar de toda frequência de sepultura. Queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e já vou gravar os outros 2 vídeos. E amanhã a gente entra no Yom Kippur, né? Faltam poucas horas para a gente entrar nesse novo fluir do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que seu coração esteja cheio de expectativa gostosa, que esse jejum não seja um peso, mas que seja uma celebração, uma alegria, em falar, uau, o Senhor marcou essa data, o Senhor marcou, o Senhor tem uma agenda no céu, o Senhor marcou essa data, e eu estou cumprindo a tua agenda. Eu estou aqui, Senhor, contigo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te faça avançar, e em nome de Jesus, que a vida do Pai, a vida poderosa de Jesus, que rompe com toda a estrutura de trevas e de morte, entre em você, te colocando em novos lugares, em novos ambientes, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.